Glória a Deus, bom demais estar aqui com você nesse devocional Dia a Dia com o Pai. Se você está escutando pelo Spotify aqui, meu nome é Rodolfo, sou pastor aqui na Igreja Elevar. Depois você segue a gente lá no Instagram da Igreja, Elevar_oficial. E daqui a uns dias temos alguns estudos no canal do YouTube também, alguns estudos bíblicos. E vamos lá, eu quero ler com você o que está lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 15. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15. Deixa eu escrever aqui para ficar fácil para você, amém? Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha: é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda de imposto. Trouxeram-lhe um denário, que era a moeda da época, e Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Bom dia, Ludmila, Andriele, Gláucia, bom demais. Estamos lendo aqui Mateus 22, a partir do verso 15, do verso 15 ao verso 22. Eu quero deixar alguns detalhes aqui para você. Presta atenção. As pessoas que tinham um grande conhecimento da palavra daquela época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que não receberam Jesus como Filho de Deus, como Messias, eles sempre buscavam a forma de colocar Jesus em uma armadilha para pegar ele de fato em suas palavras, em alguma maneira de acusarem ele, fazer com que ele fosse preso. E eles tinham uma boa oratória, eles tinham um bom conhecimento da palavra. E perceba aqui que eles chegaram para Jesus, consultaram Jesus, a fim de surpreenderem Jesus em alguma questão. E nessa aqui, especificamente, falando sobre imposto, falando sobre dinheiro. Mas olha bem, olha o quanto eles falaram coisas bonitas para Jesus. Lá no verso 16, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor ensina o caminho de Deus com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Sabe, nós vemos muitas pessoas com a palavra bonita, com conhecimento, com uma boa oratória, com uma boa eloquência, falando coisas bonitas a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito do caminho do céu, só que com a intenção errada. Sabe, a ideia de Jesus nunca foi pegar pessoas perfeitas, nunca foi pegar pessoas que falam bonito, pegar pessoas que têm uma boa habilidade, porque tudo que o homem tem de bom, todos os dons, foi Deus que deu. Isso já é dele. Então, ele quer algo muito específico, e nesse versículo, aqui nesse devocional, quero esclarecer para que fique realmente claro no seu coração que Deus quer de fato de você. E aqui ele fala: olha, nos diga o que o senhor acha dessa questão, é lícito pagar imposto? E aí Jesus vem e fala assim, perceba aqui no verso 18 que Jesus percebe a maldade deles. Então não adianta a gente chegar para Jesus com palavras bonitas, sabe, falando coisas que às vezes são até verdades, porque aquele povo, aqueles homens, eles falaram de fato coisas verdadeiras a respeito de Jesus. Você concorda comigo? Que Jesus é verdadeiro, ele ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, ele não importa com a opinião das pessoas, tudo isso é verdadeiro. Só que Jesus, ele vai além das palavras, ele vai além das palavras bonitas, ele vai além de uma boa oratória, de uma boa eloquência. Ele vai aonde? Ele vai dentro do coração.
das pessoas, Ele vai dentro do seu coração. Por isso que eu digo sempre aqui, que quando você estiver magoado, quando você estiver chateado, fala a verdade para Deus, sabe? Rasgue o seu coração. Tem algumas pessoas que até ficam rindo, outras pessoas não compreendem muito bem, mas quando eu falo assim, seja sincero na presença de Deus, se às vezes até você estiver chateado com Ele, porque vão haver situações em que você não vai estar de muito bom humor com Deus. Você vai colocar a culpa em Deus, você vai colocar a sua dúvida em Deus, porque isso acontece com todo ser humano que tem um coração. Só que Jesus ele vai entrar a partir dessa barreira da aparência, ele vai atravessar a barreira da aparência, vai entrar dentro do seu coração. E foi isso que ele fez quando ele conversou com esses fariseus aqui, com esses herodianos, e chamou eles de hipócritas. Por que vocês estão me pondo à prova? Então Jesus ele conhece claramente a intenção do ser humano, você nem precisa nem dizer, ele já conhece tudo. E aí ele vem e chama, mostrem-me a moeda do imposto. Então trouxeram um denário. Foi aqui nessa época que surgiu a palavra, a partir disso aqui que surgiu a palavra dinheiro, porque a palavra dinheiro ela se originou dessa palavra denário, que era a moeda que os romanos usavam na época para fazer os seus pagamentos, as suas trocas. E ele perguntou, olha só, pega essa chave no verso 20, de quem é esta figura e esta inscrição? Existia a figura de César, o rosto gravado, e existia uma inscrição romana ali, denominando de quem era aquela moeda, a qual sistema pertencia, que era o Império Romano. E eles responderam, de César, tanto a inscrição quanto a figura. Então Jesus lhe disse, pois, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E muitas vezes nós vemos essa passagem para nos afirmar, nos comprovar que devemos pagar os nossos impostos e isso está tudo certo, que devemos honrar a autoridade do sistema econômico, sim, está tudo certo, tem que pagar seu imposto, tem que ser correto. Só que tem uma chave aqui que às vezes ela fica muito perdida em algumas explicações. Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus de fato estava dizendo? Que aquele dinheiro, que aquela moeda era de César, era do Império Romano. Então retribua a esse império aquilo que ele está dando para vocês, que é o sistema econômico, cumpra as suas obrigações, mas para Deus, dê o que é de Deus. O que é de Deus? O dinheiro é do sistema econômico. Mas o que é de Deus? O dinheiro não é de Deus, não é para você dar dinheiro para Deus. Dê dinheiro para esse sistema econômico aqui, pague seu imposto, faça suas compras, compre e pague certinho. Mas para Deus, dê o que é de Deus. E o que é de Deus? Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 21. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 21 diz: foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo e nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu o Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 21, 22 e 23. Ou seja, aqui fica claro que ele nos marcou, nos deu a sua marca como sinal de propriedade, nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração como sinal de garantia que nós pertencemos a ele e das coisas que ele vai nos dar. Ou seja, você sabe o que isso quer dizer? Dê a César o que é de César, o dinheiro é do mundo, é do sistema econômico, mas dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O meu e o seu coração. Ele gravou a sua marca em nosso coração e nos deu o selo, que é o Espírito Santo, como penhor de garantia de que nós um dia seremos totalmente resgatados para o seu reino eterno, da sua glória eterna. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo que não adianta você tentar barganhar com Deus nem os seus dons, nem o seu dinheiro, nem o seu serviço, nem tudo que você pode fazer. Porque Deus ele não quer apenas o seu dinheiro, Ele não precisa disso. Ele quer tudo de você, Ele quer o seu coração, porque Ele colocou a marca dEle no seu coração. Ele colocou o que Ele tinha de mais valioso. Através do sacrifício de Jesus, Ele colocou o Espírito Santo dEle dentro de você. Sabe? Então quando você esclarece isso dentro de você, você não transita em algumas seitas evangélicas que ficam cobrando de você coisas que você tem que dar, tem que ofertar, tem que fazer um voto, faz um voto com Deus com a maior nota da sua carteira, faz um voto de
de R$1.000, de R$911, baseado no Salmo 91, quando você tem a certeza de que o Espírito Santo está dentro de você, de que Deus colocou isso como um penhor de garantia para um dia trazer você, transportar você desse mundo para o reino dele, onde não vai ter dinheiro. Você não perde tempo com seitas, você não perde tempo com barganhas com Deus, você não perde tempo com pessoas que querem só enriquecer nas suas custas, nas custas do Evangelho, nas suas custas mesmo, nas suas costas literalmente. Você não perde tempo com isso. Então você entende que a marca dele já está dentro de você e que o Espírito Santo é o penhor da garantia. Então não tem nada que você possa dar para Deus sem que ele tenha te dado antes. E aí você começa a transitar no evangelho responsável, no evangelho maduro. Eu não estou falando que o dinheiro na igreja ele é errado, não estou falando nada disso, porque a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, para movimentar. Mas eu tenho certeza que você está me entendendo. Eu tenho certeza que você pegou a chave, que você não consegue barganhar nada com Deus, porque tudo que você tem veio dele. Sabe, isso é muito claro, isso precisa ficar muito claro dentro do seu coração. Para quê? Para que você de fato caminhe com Deus de uma forma saudável, de uma forma segura, para que quando ele vier nas nuvens, para que quando ele retornar, ele olhe para você e ele consiga enxergar a marca do Espírito Santo dele. Ele não viu em você uma religião, ele não viu em você uma placa de uma igreja, ele não viu em você uma denominação, ele não viu em você uma movimentação aqui nessa terra, através de uma seita, através de um sistema manipulador, mas ele viu em você a própria marca do Espírito Santo. E aí você será de fato transportado para esse reino da glória, porque aqui fica claro, Paulo estava falando exatamente sobre esse resgate que vai vir através de Jesus, através da marca do Espírito Santo, sabe? Então dê a César o que é de César, dê a este mundo o que é deste mundo. Trabalhe, compre, venda, pague as suas contas, mas não morra por isso. E dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O seu coração. O seu coração é de Deus. E Ele habita dentro de você. E eu falo sempre, aonde você estiver, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, porque se Ele colocou o Espírito Santo dentro do seu coração como penhor, e a palavra fala que o Espírito Santo é o Espírito que nos ajuda, é o Espírito Consolador, que nos ajuda até mesmo quando nós não conseguimos orar, em gemidos inexprimíveis. Você lembra dessa passagem? Então, quando ele fala isso, ele está falando que além do penhor, do resgate que ele vai trazer pela sua vida, o Espírito Santo é aquele que te ajuda em todas as situações. Então não coloque a sua esperança nesse sistema. Ele sempre vai falhar, ele sempre vai te frustrar. Mas quando você coloca a sua esperança em Deus, você nunca será decepcionado. Você nunca será decepcionado. Você sabe por que aqueles fariseus, aqueles mesmos que chegaram para Jesus, para confrontar ele, para procurar algo, para ter uma armadilha, ter uma causa para julgar ele. Sabe por que aqueles fariseus, eles não reconheceram Jesus como Messias? Porque eles esperavam Jesus, pega isso, porque eles esperavam Jesus para outro fim. Eles esperavam Jesus para libertar ele do sistema romano, do aprisionamento romano. Eles tinham uma expectativa errada no Messias. E quando Jesus veio e falou assim, olha, eu não vim para tirar o imperador da cadeira dele e colocar vocês. Eu vim para colocar o reino do meu Pai dentro do coração de vocês. Por isso que eles se frustraram com Jesus, porque eles estavam lendo as Escrituras, esperando por Cristo de uma forma totalmente errada. Então que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, que a gente espere por Jesus, de fato pelo reino de Deus, porque todas as vezes que você coloca a sua expectativa de uma forma errada em Deus, você se frustra, porque você começa a ver Deus através da sua ótica. Mas eu quero que você veja Deus de fato, na perspectiva dele, porque dele é a terra e toda a sua plenitude, porque dele é o reino celestial, é todo o reino celeste. O que isso quer dizer? Que todo o universo está nas mãos dele e a sua vida está no meio disso, pode ficar tranquilo. Amém? Eu quero orar com você, orar pela sua casa, orar pela sua vida e te motivar a sair desse devocional aqui. Tira um tempo com Deus. Tira um tempo com Deus, deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele falar o seu coração e confirmar aquilo que Ele precisa confirmar na sua vida, amém?
Oh, Jesus, o Senhor é lindo, Pai. Oh, Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor, meu Deus. Nós te louvamos, Deus, por essa palavra. Nós te louvamos, meu Deus, pela Tua verdade, Deus, pela Tua palavra que é viva, que é pura, que é eficaz, meu Deus, e que vem para nos ensinar, que vem para nos colocar na ótica, na perspectiva correta do Teu reino, meu Deus. Visita, papai, essa pessoa que está me escutando. Coloca, Deus, coloca a Tua verdade no coração dela, Pai. Não é que não está no coração dela, Deus, mas que essa palavra, Deus, ela ganhe profundidade. Que a Tua verdade, ela ganhe profundidade no coração do Teu filho, da Tua filha. E que ela, Deus, se aprofunde cada vez mais no relacionamento com o Senhor. Para que ela tenha no Senhor, meu Deus, tudo aquilo que ela precisa. Tudo aquilo que o Espírito dela precisa, meu Deus. Ah, Jesus. Olhe para cada área da vida dela, meu Deus. Dê a ela, meu Deus, a força que ela precisa. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da situação que ela tem passado. Vem, meu Deus, com resgate. Vem com cura. Deus, vem com o renovo que ela precisa, meu Pai. Oh, Jesus, ela tem confiado no Senhor, meu Deus. Ela tem esperado no Senhor, meu Deus. Oh, Espírito Santo, que as lágrimas dela, papai, sejam colhidas pelo Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E coloque, Deus, a Tua revelação no coração, em nome de Jesus, Deus, para que ela possa caminhar, meu Deus, caminhar com a certeza de que o Senhor tem cuidado de tudo. Sim, Deus, o Senhor tem cuidado de tudo. Confirma isso no coração dela, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que você tenha pegado essa chave aí. E que Deus continue falando ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Domingo a gente se encontra no culto às 7 horas da noite. Vamos tentar transmitir aqui pelo Instagram também, você que não é de Itaberaí, mas se você quer de Itaberaí, a gente espera você lá. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, dar uma aprofundada sobre o que de fato é o reino de Deus, um pouco sobre João Batista, sobre Jesus, sobre o evangelho prático. E convida alguém, leva alguém lá. Deus tem feito, Deus tem nos dado força nesse tempo. E a gente se encontra domingo no culto e segunda-feira às 6 e 7 aqui. Que você tenha um final de semana maravilhoso, um final de semana de paz, um final de semana de boas notícias. Você que tem sua mãe, vai lá dar um abraço nela, ora com ela, profetiza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Ludmila, vamos tentar transmitir por aqui e também pelo canal lá do YouTube. Fica atento aí, porque a gente fez uma reunião ontem com o pessoal. A gente vai começar a movimentar mais as redes agora do ministério também, que vai ser bênção. Tem chegado uma galera bacana, uma galera empenhada e vamos junto, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Abraço para você. Depois corre lá no Spotify e compartilha também para algumas pessoas começarem a nos escutar. E essa mensagem hoje, eu creio que ela é extremamente necessária para esse tempo de maturidade da igreja, amém? Glória a Deus por você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Abraço.